Olá, muito boa noite para vocês. Prazer estar aqui de novo depois de um tempinho, voltando com as nossas lives às quartas-feiras, tá? É um prazer, estava sentindo saudades de estar aí com vocês. Hoje nós vamos falar sobre algo que vai mudar um pouquinho para a gente daqui a algum tempo, né? Que é o novo código, a nova lei de trânsito, né? O que vai mudar, o que não vai. Então, vamos entrando aí, chamando o pessoal. Quem tiver aí, Alessandra, seja bem-vinda. Manda para nós aqui o aviãozinho, convida todo mundo aí que está aí por perto para que possa assistir aí com a gente, tá bom? Vai ser muito interessante, muita coisa que eu acho que vocês ainda não sabem, tá bom? Marilei, seja bem-vinda. Para quem não sabe, para quem não acompanha nossas lives, todas as quartas-feiras nós vamos fazer lives por aqui, né? Essas lives ela tem como finalidade levar informação para vocês, levar conhecimento na área da saúde de uma forma geral, tá? Mas também, principalmente também na área oftalmológica, né? Que é a área que eu atuo. Para quem não me conhece, eu sou oftalmologista, né? Wilson de Martini, trabalho em Nova Esperança, em Maringá e em Colorado, tá bom? O Gabriel, que é quem vai fazer a live comigo, acaba de entrar e já ele vai se apresentar, mas com certeza vai ser uma pessoa que vocês vão gostar bastante, tem muita coisa para compartilhar e a gente tem a aprender com ele, não, tá bom? Vamos lá, seja bem-vindo, Gabriel. Vamos convidá-lo aqui para participar com a gente. Um pouquinho. Pessoal, não estou conseguindo fazer o convite aqui, Gabriel. Não pode participar, alguma coisa aqui que não está dando certo aqui para você entrar, Gabriel. Será que o teu perfil está como comercial? Talvez seja por isso, ao invés de produtor de conteúdo, né? Gabriel, tenta dar uma olhadinha se o teu perfil aí não está como perfil profissional ao invés de formador de conteúdo. Fica ali na parte superior direita, aí você vai lá em configurações, perfil e muda para formador de conteúdo, porque eu não estou conseguindo fazer o convite, para mim aqui parece que você não pode participar. Eu acho que algum problema na questão da configuração do seu perfil aí. Pessoal, vocês estão escutando a live aqui? Tá tudo claro, tudo certinho? Tudo beleza? Tá. Gabriel, tenta mudar lá, entra, sai um pouquinho, entra de novo. Enquanto isso eu vou conversando aqui com o pessoal. Pessoal, eu também, além de oftalmologista, eu sou médico de trânsito também. E nós estamos passando por algumas mudanças no Código de Defesa de Trânsito, né, nas leis de trânsito. Né? As que principalmente são divulgadas, né, são as leis que a gente fala sobre o tempo da habilitação. Né? Para quem não sabe, para quem não lembra, a lei de trânsito atual, ela diz que as pessoas até 65 anos elas podem ter habilitação por até 5 anos de idade. E a partir dos 65 é até 3 anos de idade. Quando eu digo até, significa que é no máximo isso. Pode ser que essas pessoas, elas na verdade tenham redução desse tempo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um olho só, o que a gente diz de visão monocular. Essa pessoa ela pode não ter a renovação para o tempo máximo, que hoje ainda é 5 anos. Tem uma lei, tá, que é uma lei de trânsito lá, que está sendo, que foi votada, foi aprovada, até as pessoas perguntam para a gente durante o exame, mas não está em vigor ainda? Ainda não está, tá? Ela foi aprovada na Câmara, passou pelo presidente Bolsonaro,
que vetou uma série de coisas que teve, então, por isso, a necessidade de voltar para a Câmara, né? E na Câmara agora ela está sendo discutido os votos do presidente Bolsonaro. Os principais dizem questão a exigência das clínicas do Detran, profissional de médico de tráfego, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito depois, tá? E entre outras coisas, mas as principais são essas daí, tá? A questão da idade, né? Qual que é a mudança que teve na questão da idade, tá? A questão da idade, ela mudou da seguinte forma: até 70 anos de idade, não, melhor, desculpa, até 50 anos de idade passariam a ser 10 anos no máximo. A partir de 50 e até 70 seriam 3 anos no máximo. E a partir dos 70, desculpa, enrolei tudo, esquece o que eu falei. Até os 50 anos são 10 anos no máximo, dos 50 aos 70 são 5 anos no máximo, e a partir dos 70 seriam 3 anos de idade. Sejam bem-vindos, Carlos, Sâmia, Marcos Fantucci, meu amigo Wagner. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Eu estou conversando aqui com vocês enquanto o Gabriel soluciona um probleminha que tem ali na conexão dele, que eu acho que é por causa do perfil que ele se encontra, que é de profissional, ele não conseguiu o acesso aqui com a gente, tá? Então peço desculpa para vocês, vai atrasar um pouquinho a entrada dele, mas enquanto isso eu já vou introduzindo e falando para vocês. Bom, e qual que seria a importância disso no nosso dia a dia? Bom, o trânsito hoje é uma das principais causas de morte que a gente tem, tá? A gente tem que o trânsito mata hoje no Brasil uma pessoa a cada 15 minutos em média, tá? E isso é uma estatística de morte, sem contar as pessoas que ficam sequeladas após um acidente, as pessoas que ficam com alguma deformidade, com alguma outra complicação decorrente do acidente de trânsito, tá? E boa parte desses acidentes de trânsito são decorrentes de problemas de saúde. E aí entra a importância do médico especialista em medicina de tráfego, tá? Porque o médico especialista em medicina de tráfego tem uma especialização médica, como tem, por exemplo, a cardiologia, a dermatologia, a oftalmologia e várias outras, que são responsáveis em atuar naquela área que ele foi preparado, que ele foi especializado para isso. Então, o médico de tráfego ele tem o conhecimento necessário para poder, de uma forma científica, fazer as adequações que são necessárias, tanto em questão de habilitação de tempo, de adaptação de veículo e uma série de outras alterações que são necessárias para que a gente possa ter um trânsito seguro, um trânsito que diminua esses fatores que a gente comentou, tá? Gabriel, será que conseguiu entrar aí, Gabriel? Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Vamos lá. Gabriel, estamos te esperando aqui, tá bom? Vê se você consegue trocar lá e voltar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Pessoal, então assim, introduzindo aqui essa parte, né, eu gostaria de dizer como oftalmologista uma coisa que é muito importante, que eu acredito que você já deve ter ouvido várias vezes e que eu escuto direto na minha especialidade, tá? A pessoa fala, eu vou lá fazer o exame de vista do Detran. Né? E até quando a gente faz a consulta oftalmológica, a gente confunde isso, né? Tem muita gente que confunde isso e diz que não, eu já fiz o exame do oftalmológico quando eu fui renovar minha carteira há 5 anos atrás. Então uma coisa muito importante de início para a gente entender é que o exame oftalmológico é um tipo de exame e o exame de aptidão física e mental do Detran é outro exame completamente diferente. O exame oftalmológico ele é mais aprofundado na parte oftalmológica e visa não só verificar grau, mas verificar também se a pessoa tem algum problema oftalmológico que necessita tratamento, que pode ser resolvido ou diagnosticado e resolvido, tratado. Tá? Essa é uma importância do exame oftalmológico. Tá? E muito diferente do exame do Detran, que o exame do Detran pega os critérios que são estabelecidos em lei para que a pessoa possa ou não conseguir a habilitação, tá? Gabriel está de volta e agora eu acredito que nós vamos conseguir chamar ele aqui para entrar com a gente.
Gabriel, não sei o que está acontecendo, meu amigo. Tá dando aqui que está bloqueado aqui, não posso participar. Não pode participar. Por quê? Será que tem alguma configuração? Gente, alguém sabe o que está acontecendo aqui? Quando eu vou convidar ele aqui, aparece que ele não pode participar. Tá? Será que é alguma configuração no perfil dele? Se alguém souber aí, dá uma ajuda aí pra gente. Gabriel, aparece para você alguma forma de você solicitar aqui? Eu, como te convidar, aparece para mim aqui assim, ó. Não pode participar. Então eu não sei por que motivo está aparecendo essa mensagem. E voltamos. Eu acho que é alguma coisa referente à produção. Isso, no meu Instagram é comercial, eu não consegui entrar. Eu também acho que é isso, tá? Que é a questão do Instagram ser comercial. Vamos lá. Então olha só, Gabriel, se você estiver vendo aqui, você vem aqui nessa flechinha aqui em cima, tá? Em configurações. Configurações, aí você entra em conta. Aí aqui tem como mudar na conta como perfil produtor de conteúdo, vai ter aqui embaixo. É aqui que precisa mudar, tá bom? Tenta fazer isso aí e voltar aqui com a gente. Bom, pessoal, então a importância, a primeira coisa de tudo é essa, então, diferenciar o exame oftalmológico do exame para renovação, o exame de aptidão física e mental do DETRAN. Ele visa, então, o exame de aptidão física e mental, diagnosticar, ou melhor, verificar se a pessoa atende os requisitos que são exigidos pelo DETRAN, pelo CONTRAN e pelos órgãos de trânsito. Ou seja, agora eu acho que deu. Maravilha, estou chamando você aqui. Com certeza nosso bate-papo vai ficar muito mais enriquecedor agora, enquanto o Gabriel faz parte aqui com a gente. Isso aí, agora entrou. Seja bem-vindo, Gabriel. Agora você está aqui. Está me ouvindo? Falou, aqui está cortando para mim. Olá, está travando aqui. O computador não deu certo, né? Beleza. Tudo bem? Pessoal, para vocês está tudo certinho aí? Estão ouvindo o áudio? Estão vendo a gente aí? Melhorou a conexão? Isso. Oi. Melhorou. Agora deu uma tô te ouvindo melhorada. melhor. Então tá ótimo. Joia. Eu peço desculpas, né? Estava tentando pelo computador aqui a conexão e, pelo visto, não funcionou muito bem. Né? Então, acho que passei foi isso, então. pela conexão móvel aqui, acho que fica mais prático daí. Tá bom. Não tem importância, não, imagina. Primeiramente, obrigado pelo convite de ter aceito a live. Estava falando, pessoal, que a gente faz live todas as quartas-feiras sobre vários assuntos importantes, sobre dicas de saúde. E nesse aqui nós vamos falar sobre medicina de trânsito e o que está mudando nessa lei, que influencia diretamente a todos nós, né? Porque todos nós, de uma forma ou outra, somos influenciados pelo aquilo que acontece no trânsito. Mesmo que a gente não dirija, né? A gente tenha como consequência aquilo que acontece com as outras pessoas que dirigem ao nosso redor, né? Gabriel está travando aqui de novo. Oi? Alô? Pessoal, estão me ouvindo? Certo. Vamos lá. Isso é porque a gente está voltando agora, né? O ritmo das lives estão recomeçando, né? Para quem não sabe, a gente passou o ano passado durante 6 meses fazendo lives todas as quartas-feiras. Para quem não segue o nosso perfil aí no Instagram, siga aí, dá uma olhadinha lá no IGTV também, que tem várias outras lives muito interessantes sobre várias dicas de saúde, com cardiologista, com endocrinologista, com ortopedista, inclusive,
com o neurologista, com o médico de dor, ou seja, teve assuntos muito interessantes falando sobre saúde de uma forma geral, e principalmente saúde dos olhos, tá bom? Pessoal, dando sequência aqui, enquanto o Gabriel vai tentar de novo, ele deve estar com algum probleminha lá na conexão dele, mas vamos dar sequência aqui, né? Como eu disse para vocês, ali a primeira coisa importante é a gente diferenciar isso aqui, questão oftalmológica, o exame do Detran. Segunda coisa, as estatísticas de trânsito, que eu disse para vocês, aproximadamente uma pessoa morre a cada 15 minutos vítima de acidente de trânsito e várias outras ficam sequeladas em decorrência disso também. Então, tudo isso é bem importante para a gente entender o que muda, o que pode mudar para a gente as leis de trânsito. Ah, Wilson, mas para mim é legal, vai ser bom a gente revalidar a carteira só a cada 10 anos, né? Realmente, analisando a maioria das pessoas que tem sim uma saúde boa, que não tem problemas mais graves de saúde, a gente pode dizer que 10 anos sim é bom para mim, pensando como individual. Só que, será que para mim, como uma forma geral, é bom como eu sou motorista? Eu vou explicar melhor. Quando a gente está dirigindo, a gente nunca está sozinho. Tem pessoas que vão, pessoas que vêm, e a gente tem que ter certeza que a pessoa que está do outro lado do trânsito, vindo de contra nós, também está bem de saúde. Como eu disse para vocês, boa parte daqueles acidentes responsáveis por mortes, eles são decorrentes de problemas de saúde. Tá? Então, por isso a importância da pessoa estar com uma saúde boa. Tá? Ah, mas o que isso muda na questão do médico de trânsito, então? Como eu disse para vocês, o médico de trânsito é uma especialidade. Então, ele tem o conhecimento necessário para dizer qual é o melhor período que a pessoa tem ou não para habilitação. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa tem diabetes, tem um problema grave de diabetes que já comprometeu o olho dela. Será que essa pessoa, apesar de ter lá, vamos dizer assim, 30 anos de idade, essa pessoa, é certo essa pessoa revalidar só daqui 10 anos? O que vocês acham? Responde aí para mim quem acha que 10 anos é um tempo normal e bom para esse tipo de pessoa que tem um problema de retina, que já tem um problema decorrente do diabetes que afeta a visão dela. Tá? Outro exemplo, uma pessoa que tenha epilepsia, convulsão. Essa pessoa que tem convulsão, ela pode dirigir um caminhão? Ela pode dirigir um ônibus que transporta crianças, por exemplo? Será que essa pessoa que vai renovar a carteira ali, se ela tiver, vamos dizer, uma doença degenerativa, um Parkinson, ela não pode dirigir? Será que ela tem um tempo de habilitação menor? Gabriel, estamos de volta. Estamos de volta. Acho que agora eu resolvi todos os problemas. Peço desculpa novamente a todos. Tá bom? Imagina, tua participação aqui é muito importante para a gente. Okay. Primeiramente, Gabriel, só para te botar a par nessas indas e vindas aí, eu já introduzi aqui as nossas lives de quarta-feira, falando que toda quarta a gente fala sobre um problema, e desse é da medicina de trânsito. Eu introduzi a importância que a gente tem de diferenciar o exame oftalmológico, já que eu sou oftalmologista, do exame do Detran, que muita gente confunde, né? O exame oftalmológico visa diagnóstico e tratamento. O exame do Detran, que não é só exame para verificar a visão, ele visa verificar se a pessoa tem condições físicas e mentais para poder dirigir, para que a segurança dela e dos demais não seja prejudicada. Então, isso que eu comecei falando, falei da estatística que diz a cada 15 minutos uma pessoa morre aproximadamente no Brasil, fora sequelas e outras coisas. Exatamente. Dando sequência, Gabriel, eu queria primeiramente que você se apresentasse. Vamos lá, fala para nós. Eu sou médico, né? Básico, nós somos médicos. Sou formado, trabalho aqui no estado do Paraná desde 2005, tá? Tenho especialização em medicina do tráfego, atuo junto ao Detran desde 2010. Junto ao Detran eu realizo o exame médico especial desde 2017, tá? Que é até uma questão interessantíssima, que é o exame para o portador de deficiência física, e realizo também o exame de junta de recursal, que é o exame quando a pessoa não está de acordo com o resultado dos exames médicos. Ou seja, a pessoa, se ela não está de acordo com o resultado, seja do exame de aptidão, que é o exame feito na clínica,
como do exame médico especial, ela ainda tem um direito a um recurso. Esse exame já faz 2 anos que nós realizamos, é um exame de banca com 3 profissionais. Esse já faz 2 anos que nós realizamos ali na terceira sucursal no Ciretran. A parte da faço perícias e também realizo em consultório a prática de medicina esportiva, tá? Que tem bastante a ver com a perícia em geral. Por quê? Porque é uma área que a gente acaba vendo a fisiologia do movimento em si, né? O movimento das articulações, e acaba acompanhando o ato esportivo, né, no decorrer. A parte disso a gente faz medicina do trabalho, faz um pouquinho mais voltado à área pericial, tá? E complementando, a perícia do Detran, né, é uma perícia para ver se a pessoa também enquadra nos requisitos que a legislação solicita, né? Muitas vezes as pessoas, mas o doutor me reprovou porque eu não enxerguei aquelas letrinhas, ou tenho a visão insuficiente. Não, simplesmente a gente avalia para a pessoa ver se ela enquadra no que a lei pede, não é um critério que a gente tem de uma forma indefinida. Existe um mínimo necessário interposto por uma lei. E o perito, ele está ali para quê? Para verificar se aquela pessoa que se dispõe a ser um motorista, ele tem o mínimo necessário que a lei brasileira exige, né, que é uma diferenciação entre lei brasileira. Nos Estados Unidos é uma lei totalmente diferente. Lá cada estado tem uma aferição da capacidade visual de forma diferente. Aqui no Brasil é uma lei de forma nacional, né? E por aí vai. Tanto que ela foi modificada um pouquinho agora, né? Eu acho que é esse o nosso principal foco. Exatamente. Bom, e importante falar ali, já complementando o que você falou também, é que não é só isso, né? Não é só essa questão das exigências. Essas exigências, elas não foram criadas do nada. Existem ciência atrás, né? São critérios científicos. Por que você deve diminuir o tempo de uma pessoa que tem Parkinson? Por que você deve diminuir o tempo de habilitação de uma pessoa que tem uma doença degenerativa de retina? Por que você deve reduzir um pouco o tempo de habilitação da pessoa que tem um olho só? Então tem série de estudos que embasam essas decisões do médico perito de trânsito, né, na hora de fazer renovação. Muito bem falado pelo Dr. Gabriel. Bom, então assim, eu acho que dando sequência aqui o que você complementou. Você esqueceu de falar também que você é membro da diretoria da Abramet, né? Que é a Associação Brasileira. A Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, me perdoa esse lapso, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego é uma associação a nível nacional. Ela existe desde a década de 80, ela foi fundada por alguns médicos no estado de São Paulo, da seguinte maneira. Ela é até interessante a história dela. Foi fundada no Hospital das Clínicas por legistas. Eles estavam cansados de tanto fazer laudos de óbitos em acidentes de trânsito. E ali se juntaram e resolveram estudar um mecanismo de minimizar esses acidentes. E daí surgiu a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. E surgiu a especialização Medicina do Tráfego, que é uma medicina que trabalha e estuda unicamente os vieses do trânsito. Tá? Existe a nacional, tá? E existe as sucursais. E aqui hoje eu faço parte da sucursal da diretiva do estado do Paraná. Nosso presidente é o Dr. Dirceu, né? Residente em Curitiba, e até se dispõe a participar em alguma oportunidade contigo. Tá? Só passar um WhatsApp para ele, que ele está sempre à disposição. Tá certo? Vamos prolongar ela estuda, tá certo? Maravilha. Não, vamos prolongar essa nossa conversa em outra oportunidade com o Dirceu, com certeza. Vai ser um prazer falar com ele também, que com certeza a gente tem muito para falar disso. Nós vamos falar algumas coisas que durante a semana foram me falando aqui, durante as entrevistas e durante o questionário que eu deixei ali na internet o pessoal responder. Primeiro de tudo, vamos começar. O que seria medicina de tráfego
né, a gente já falou alguma coisa a respeito, mas principalmente, Gabriel, vamos responder essa pergunta. Eu vou perguntar, você fala e eu complemento se for o caso, mas qual é a importância do exame de permissão de renovação da carteira ser feito por um especialista em medicina de tráfego, ou então, no caso também, quando vai se tirar uma carteira, pela psicóloga de trânsito? Por que a importância da especialidade em medicina de tráfego? Bom, eu coloco que a responsabilidade de um exame pericial feito por uma pessoa que, primeiro, esteja ciente das normas, tá? Então, você ter uma pessoa capacitada, que esteja atualizada das normas, é de suma importância. Da mesma forma que eu não vou procurar um especialista para tratar de um sopro do coração, eu não vou no ginecologista. Tá? É uma simplória, tá? Talvez seja, mas essa comparação é muito irrisória, né? Não, não é que seja. Se eu vou num especialista, por que eu deixaria de ir num especialista, uma pessoa que estuda algo mais dedicado, para ir num generalista? Então, quando eu procuro um especialista em medicina do tráfego, eu acabo indo numa pessoa que dedica tempo àquela área. Um psicólogo do trânsito, ele dedica tempo a estudar as vieses do comportamento do motorista. Totalmente diferente de um psicólogo comportamental generalista. Bem distinto. Eu costumo comentar com o pessoal, às vezes eu tenho uma pessoa de 60 anos que senta ali na minha frente, ele fala assim, mas eu dirijo muito melhor que um jovem de 18, ou com um jovem de 25, ou com um jovem de 30. Eu olho para ele e falo assim, o senhor me desculpa, mil desculpas, concordo plenamente que o senhor dirige muito melhor, mas o meu exame é de aptidão física. Se eu pedir para um jovem de 25 anos empinar uma moto, ele vai empinar uma moto. O senhor tem 60, o senhor não tem condição física de fazer isso. Por mais que a lei permita, entre aspas. Então, a nossa avaliação, ela é física. Comportamentalmente, diferente do psicólogo, que aí o psicólogo vai ver essa diferença comportamental. A ciência por trás, ela é absurda. E só um especialista consegue compreender que fisicamente o jovem de 25, ele é melhor que o de 60. Porém, comportamentalmente, o comportamento do de 60 é 1000 vezes melhor que o de 25. Porém, esse viés, todo mundo vai chegar aos 60, se Deus assim quiser, né? Mas faz parte do nosso decorrer. Então, o especialista, ele analisa pequenos detalhes. Ele analisa o comportamento, ele analisa a função de cada membro, não única e exclusivamente de um órgão. Ele avalia a função e me escapou a palavra, a simetria e a resposta reflexa dos movimentos, sabe? O sinergismo dos movimentos daquela pessoa no ato de conduzir. O simples fato dele poder puxar o freio de mão e ao mesmo tempo dar seta, ou de poder fazer a mudança da marcha e ao mesmo tempo tirar o pé da embreagem e estar girando o volante. E isso é o que a gente acaba verificando no exame físico. Uma coisa que o generalista, não que ele não tenha capacidade de fazer, mas às vezes ele não tem a sensibilidade da prática diária de que o especialista está acostumado a fazer. Tá. É legal isso que você falou, só vou complementar algumas coisas, né? Essa parte de medicina do trânsito aí, do tráfego, ela é importante também, porque como você diz, tem aquele conhecimento embasado naqueles critérios que são cientificamente estabelecidos. E outra coisa,
O médico do Detran, no papel da renovação, ele se trata como um médico perito. Ou seja, ele não tem aquele vínculo de assistência que tem, por exemplo, aquele médico que você vai lá consultar, por exemplo, o teu cardiologista, que você conhece, que ele vai lá, troca o remédio, te vê, não sei o quê. Então, esse vínculo com aquela pessoa é diferente do médico assistente para o médico perito. Tá? Sim. Porque ali, no caso, você imagina a situação, né? Do jeito que está a lei hoje, que com o veto do Bolsonaro, teoricamente você poderia procurar um médico qualquer que te daria um laudo. Aí você fala, mas isso é legal, né? Você pode pensar desse jeito. Pensando no teu caso, pensando em você, que não tem problema de saúde, que age corretamente. Só que, diante do cenário que a gente está, que nós temos várias pessoas que se comportam de uma forma inadequada, você acha que isso poderia contribuir para um trânsito mais seguro? E lembre-se que quando você está no trânsito, você nunca está sozinho. Você é consequência do que você faz, do que o outro faz. Então, por isso que é importante essa questão de imparcialidade. Olha, eu sou aqui o teu perito, você tem condições ou não tem? Não tem. Então você vai resolver o teu problema, depois você volta aqui comigo. Então é mais ou menos essa questão também. É importante deixar isso claro, né, Gabriel? Eu vou complementar da seguinte forma. A nossa população, às vezes, ela entra numa situação do jeitinho, sabe? Então nós temos uma ponderação no nosso país de que a pessoa quer ir pelo caminho sempre mais fácil. E ela esquece muitas vezes de quem que ela carrega no veículo. Você carrega no veículo os seus bens mais preciosos. Quais são os seus tesouros? Os seus tesouros é a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Esses são os seus bens mais preciosos. E muitas vezes a gente esquece disso. O seu bem-estar físico e emocional favorece para que você conduza o veículo de uma forma mais segura e automaticamente mais eficiente, protegendo o seu bem-estar, que são os seus bens pessoais, que são os seus tesouros. Ninguém quer fazer o mal ao próximo. E quanto mais as pessoas que você ama. Então é isso que a gente tem que ponderar quando a gente faz uma avaliação. Quando eu tenho que pedir para a pessoa retornar numa outra oportunidade, às vezes eu tenho que consolar ela. Ou quando eu tenho que dar um resultado mais bruto para ela. Olha, infelizmente você não tem mais condições de dirigir. O resultado seu é inapto. Você não vai dirigir mais. Conforme a minha avaliação, o meu resultado é inapto. Tá? Ah, mas doutor, tem um recurso, você entra com recurso no Detran, você vai ser avaliado lá, mas aqui comigo você não vai voltar mais, o resultado seu é inapto. Mas doutor, você carrega no seu veículo as pessoas que você ama. Você, a sua vida, a vida dos outros que nem sequer às vezes dirige. Às vezes é uma criança que está na calçada que não tem nada a ver com a via, né? Só está ali com a sua avó, ou está brincando, pode ser vítima, né? Esses dias nós tivemos um acidente de uma senhora de 62 anos que confundiu os pedais e adentrou numa farmácia aqui no estado. 62 anos é uma pessoa lúcida, né, ativa, confundiu os pedais. Sim, eu não entendo, né, mas confundiu os pedais, pode acontecer. Então a gente tem que parar um pouco às vezes e ponderar. Eu até admiro, são 11 anos que eu trabalho no Detran. Até hoje eu tive um único caso, e eu não esqueço desse caso. Foi um senhor lá em Mandaguari, ele recebeu um resultado, né, orientei ele tudo direitinho, e ele foi ao oftalmologista, ele tinha uma acuidade visual 20/100 na primeira avaliação, ele foi ao oftalmologista, ele retornou ao Detran, pagou a taxa, voltou só para dizer para mim, perito, doutor, eu não dirijo mais.
o oftalmologista disse que a minha doença não tem jeito e eu não dirijo mais, tá? Obrigado. Eu achei incrível essa atitude, foi o único em 11 anos de atendimento ao Detran, falou, eu não dirijo mais. Ele voltou a refazer a perícia só para me dizer isso, Olha que sabe? bacana. Eu fiquei impressionado com a situação. Mas às vezes nós temos essas situações, sabe? Que você chega àquela conclusão assim, ó, aí tem um motorista consciente, né? E é isso que a gente tem que ter uma população consciente. A partir do momento que nós tivermos uma população consciente, de repente, esse exame não seja tão necessário como é hoje. Exato. Né? Ó, o doutor Vicente Maída está aí com a gente, boa noite, doutor. Ele também é médico perito de trânsito, ele falou, trata-se de agravar um problema de saúde pública, uma calamidade que vai piorar muito se adotar esse novo Código Brasileiro de Trânsito. Muito bem. Realmente é isso que a gente está falando, né? Aparentemente, olhando no individual, parece algo que para mim é bom, mas a gente tem que ver de uma forma geral. Levando isso que você falou, eu achei fantástico a tua colocação, porque nós estamos, quando dirigindo, além do nosso bem mais precioso, que é o nosso, é a nossa família. Nossa mulher, nossos filhos, nossos pais, e tudo isso é importante. E às vezes eu já vi o contrário ali. É difícil achar alguém que admite, né? Dói muito para a pessoa de idade falar, não, eu não tenho mais condições. Parece que você está tirando uma liberdade dela, um direito de ir e vir, né? Mas eu já vi o contrário. A filha chegar para mim, doutor, ele não tem mais condições de dirigir, né? A gente sabe disso. Ele vem aqui e não dá, na verdade, não passa mesmo, né? Eu falei assim, olha, não tem como eu liberar ele, né? Nesse caso que eu estou lembrando agora. Mas a pessoa que nem você, para mim, ainda não tive esse acontecimento. Muito bacana. Vamos avançar um pouquinho aqui, então, Gabriel, na nossa pauta aqui. Maravilha. A nossa outra pergunta aqui é o que mudou, o que vai mudar se a lei de trânsito, do jeito que foi aprovada e o veto do Bolsonaro passar, o que vai mudar? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar e você depois complementa alguma coisa que você quiser. Primeira coisa é a idade, né? A gente falou rapidinho no início. Idade vai passar até 10 anos vai ser 10 anos até 50 anos de idade. De 50 anos de idade até 70 anos de idade vão ser 5 e a partir daí são 3. Gabriel, fala alguma coisa rapidamente de consideração a respeito dessa mudança no teu ponto de vista. O que você diz? A mudança, o que eu observo hoje é o seguinte, o perito vai ter que ter maior critério na liberação, tá? Por que eu digo isso? Quando o perito ele diminui a validade da habilitação de um candidato, ele deve ter critérios. Exemplo básico, tá? Eu tenho um candidato monocular, uma única visão. Eu sei que a gente vai ter gente leigo assistindo, como a gente tem vários peritos, né, acompanhando, o Dr. Maeda, a doutora Carla, que entrou agora. Então eu tenho um candidato monocular, fazendo exame comigo. Porque para um eu dou 4 anos, para outro eu dou 3, para outro eu dou 2. Como perito, eu tenho que ter critério. Então, ou eu faço a mesma coisa para todo mundo, ou eu tenho que ter uma justificação muito plausível para fazer uma coisa diferente para cada um. Sendo que o critério é o mesmo, monocular todo mundo. Então, o perito ele vai ter que ter um critério que justifique, embasado na lei, embasado na ciência, o porquê da diminuição do prazo. Tá? Eu não vejo motivo para um jovem de 18 anos que tem uma acuidade visual de 100% em ambos olhos, não dá 10 anos. Não usa medicamento, tem índice de massa corporal adequado, pressão normal, não tem restrição de limitação funcional em nenhuma articulação. Perfeito. Agora eu também vejo difícil uma pessoa com 30 anos de idade, com visão de 50% em cada olho, hipertensão leve, obeso, você liberar 10 anos. Compreende? Então o perito vai ter que ter critério. Vai ter que criar um critério. Complementando o que você falou ali, tá, é bem interessante isso. Na verdade, a lei diz até 10 anos para pessoas que vão completar 50 anos. Então, quer dizer, você não vai automaticamente ter 10 anos. Se você tem diabetes, hipertensão ou algum outro problema de visão, essa idade
esse prazo de renovação pode ser reduzido a critério do médico perito. Tá? Então é muito bem visto. Só complementando também a questão monocular, né? Aparece tudo igual, mas eu vou falar do ponto de vista oftalmológico para você. Uma pessoa que perdeu a visão de um olho num acidente, ela não tem o mesmo tipo de visão monocular, de repente, de uma pessoa que perdeu essa visão por causa de um glaucoma, que também pode ter no outro olho. Então, às vezes, pode diferenciar um pouquinho, sim, pelo menos na minha concepção. Não sei, posso estar falando besteira, mas visão monocular por acidente, na minha opinião, é diferente de visão monocular por uma doença que geralmente afeta os dois. Então, aí eu diferencio um pouquinho nas idades quando eu vejo essa situação também. Sim, e, assim, dentro das normas, né, existe também aquele que nasce, né, que já nasceu e que já está adaptado. Ou, e esse é o melhor caso, né? Existe várias coisas associadas, né? Assim como tem o nistagmo, e tem várias questões ali de estrabismo associado. Então é muito mais complexo do que parece. E aí está a importância do médico ser especialista em trânsito para ver essa parte aí também, porque tem muitos detalhes. E isso vai e deve, né, aprimorar ou ser aprimorado, como você mesmo bem lembrou. Eu sei que não é o objetivo hoje, mas eu vou falar uma opinião particular minha. Isso aí não tem nada a ver com conselho ou com medicina de tráfego. Eu acho que uma pessoa de 18 anos que vai tirar a primeira carteira de habilitação, 10 anos para renovar é muito. E eu vou falar por quê. Não porque ela não tem condição física para isso. Aí talvez envolva até a questão psicológica, que uma colega falou agora há pouco, que a psicologia de repente deveria ter renovações, pelo menos para as categorias profissionais, motoristas, etc. Porque olha só, os maiores acidentes fatais de trânsito estão nessa faixa etária, por volta dos 25 anos. Uma pessoa que tirou carteira aos 18 só vai renovar lá perto dos 30 anos de idade, né, com 28 anos de idade. Então eu acho que nesse tipo de situação, talvez, eu posso estar enganado, mas talvez não fosse interessante ela fazer um prazo de avaliação tão grande. Porque também tem doenças emocionais, como depressão, ansiedade e outras coisas que são muito mais comuns nessa faixa etária. Mas aí é a opinião do Wilson, não é a opinião do Abramete nem de ninguém. Sim, aí entra uma ponderação. O psicólogo, ele tem autoridade para reduzir o tempo de validade também, se não me falha a memória. Né? Não é só, porque o psicólogo também é um perito examinador. Se eu não me engano, se tiver algum psicólogo acompanhando, pode nos ajudar aqui a complementar a informação aí. Então, se ele puder nos dar essa informação, acho que no exame dele, acho que ele pode também reduzir. Também é possível, dentro da nossa avaliação, criar algum critério de uma avaliação mais objetiva na parte mental, porque o simples fato da gente conversar com um candidato às vezes nos tira essa oportunidade, porque às vezes você está ali perguntando, toma algum remédio? Não. Tem algum problema de saúde? Não. Né? Que dia é hoje? Ele já te responde. Então, naquela simples conversação que a gente tem ali no consultório, ele te nega tudo, parece bem humorado, você fala assim, comportamento e atitude adequado. E não capta um quadro depressivo e não consegue captar algum quadro. Assim, às vezes numa live é bom a gente conversar. Uma vez eu tive um quadro com uma situação com a paciente e eu encaminhei ela para avaliação psicológica complementar. Aprovada no exame médico e avaliei ela. Resultado da conversa, para encurtar, nós não prolongar. Perguntei para a psicóloga qual que é o problema dela. Falou, doutor, ela apanhou do marido, tá? E na confusão ela levou um tapa e teve perfuração timpânica. Então ela não escutava o que você dizia, por isso que ela começou a chorar durante o exame médico. E para mim ela não falou nada disso. E eu não faço um exame otoscópico na avaliação pericial. Então não tinha como eu saber que ela tinha uma perfuração timpânica, e eu perguntando para ela, falando com ela, e ela não me entendia. E aí ela começou a chorar durante o exame. Eu falei, bom, ela tem algum problema psicológico, eu vou encaminhar ela para a psicóloga,
o que que é, e aí ela foi para avaliação, tratamento comportamental, apoio comportamental, para depois ela conseguir renovar isso numa renovação. Isso. Né? Ó, Você vê assim, a importância do que foi uma renovação para aquela senhora. isso. A Cris Denise aqui, ponto arte, ela falou sim, que por ser peritos eles também podem reduzir os psicólogos, né? E lembrou muito Ótimo. bem a questão de uso de drogas, depressão, que também são mais comuns nessa faixa etária. Então, sim, Uhum. seria isso, né? O meu complemento ali nessa questão dos prazos, né? Uhum. O que mais, a princípio, mudaria? Uma das coisas que pode mudar nessa lei de trânsito, dependendo dos vetos ou não, seria a questão do especialista, justamente, né? Que a gente já comentou. Por que de ser especialista para fazer o exame? Porque ele tem desvinculado do seu acompanhamento geral, ou seja, o vínculo dele é para ver ali a renovação, não é aquele médico que te acompanha, que está interessado na tua aprovação ou não, porque ele é o seu médico, né? Não tem nenhuma influência nesse sentido, né? E outra, porque principalmente também ele tem o preparo do conhecimento e das leis necessárias, tanto para a parte física quanto da parte de legislação especificamente, né, Gabriel? Exato. Quando a gente coloca um médico assistente, tá, nós temos várias divergências. Nós temos a questão, mais que tudo, do interesse pessoal. Nós temos o Código de Ética Médica, que é um empecilho às vezes. Você, como oftalmologista, você sabe muito bem que você não pode reprovar uma pessoa no seu exame pericial e encaminhá-lo ao seu consultório. Então, eticamente, isso é proibido pelo nosso Código de Ética Médica. Eu, como perito, eu não posso falar, vai lá no consultório de um amigo meu, assim, o doutor fulano de tal. É errado também essa prática. Isso é vedado pelo Conselho de Medicina. Né? Então, quando você faz a perícia com um perito, isso deve ser totalmente idôneo. O perito ele tem que ser autônomo, ele tem que ser livre. Né? Um vizinho meu chegou para mim, doutor, eu estou chateado com o Detran, a clínica aqui do lado da minha loja, eu tenho que fazer exame lá do outro lado da cidade. E eu falei, graças a Deus, porque se eu tenho que te reprovar, eu perco amigo. E eu vou te reprovar. Se eu precisar, eu vou te reprovar. Eu perco amigo, mas eu cumpro a minha função. Então, esse tipo de situação, numa perícia, nós também entramos com a questão da distribuição equitativa, né, que é por normativa do Conselho Federal de Medicina, não é nem pelo regional, né, é pelo federal, que a distribuição, quando é uma perícia, assim, ela tem que ser rotativa. Eu já atuo, às vezes, em cidades de menor porte, e quando você entra, você tem muita dificuldade com a lida que existe quando é um único perito, e às vezes ele conhece muitas pessoas da cidade. Então você tem essas intermédios, né? Hoje as clínicas elas estão bem disseminadas, há várias no estado. Essas questões de serem apenas uma única clínica nos municípios já está quase ausente, são raros essas situações. Então a tendência é que seja fácil para o usuário poder renovar sua habilitação. Acredito que São Paulo é um dos poucos locais ainda que você consegue escolher o local pelas distâncias, mas ainda eu acho que já está regionalizado essa questão de distribuição, né? Mas o perito ele é primordial. Eu vou fazer uma ressalva nessa lei e de repente acalmar um pouquinho, porque hoje o que diz a nossa legislação, né? É uma colocação que eu sempre falo para alguns colegas. Hoje não existe na legislação a obrigatoriedade de que o exame seja feito pelo perito. Hoje é uma resolução do CONTRAN que exige que seja feito pelo perito. E daí o Detran coloca
né? Ou seja, não está no Código de Trânsito que seja feito pelo perito, e sim está na resolução do CONTRAN, na normativa do CONTRAN. A colocação na legislação torna lei em todo o país. No Paraná, é observada essa questão em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários estados. Alguns estados não, tá? Como é para a Amazônia, para o Pará, para o Acre. E talvez, não defendendo, porque esse veto eu não vejo com bons olhos, né? Causa algum transtorno realmente no interior de alguns estados muito grandes, como Amazônia, Acre, Pará, sabe? Porque lá não tem essa facilidade de peritos como nós temos aqui, no sul, sudeste, talvez o norte, nordeste do país, ou centro-oeste. O norte realmente é uma região que tem uma deficiência muito grande nisso no seu interior. Mas também acredito que da mesma forma que tem essa deficiência, tem a deficiência de autoescola, tem a deficiência de Ciretran, tem outras deficiências associadas. Agora, a implicação de que seja uma lei, né, ela tem implicações muito maiores do que uma normativa do CONTRAN ou do próprio DETRAN. Tá certo? Beleza. E interessante aqui no Paraná também, né? Eu acho que isso já, talvez tenha algum outro estado também. Aqui agora nós estamos com um prontuário eletrônico, isso já faz acho que 4 ou 5 anos, né, Gabriel? E esse prontuário eletrônico nos permite um acompanhamento melhor desse candidato, né, desse motorista, né? Se tem algum problema de saúde, como está evoluindo, está piorando a visão, etc, né? Então isso é uma coisa muito interessante e permite mais segurança ainda, né? Maior velocidade nas decisões. Então é uma coisa muito bacana que tem muito a contribuir, né? Na verdade, Gabriel? É verdade. A implementação da pronto, quando a gente consegue observar o candidato, né? A gente consegue acompanhar a evolução do candidato. E é uma coisa que, de certa forma, joga contra o tempo grande de validade. Atendi a sua colocação, Wilson. Foi tão interessante que eu vou trazer um caso que eu atendi hoje à tarde. Um candidato de 23 anos de idade, começou o processo em 2018, tá? É um caso especial para você. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, tá, para ti. Em 2018 ele veio, acuidade visual, olho direito, 40%, 0,4. Olho esquerdo, 0,8. Hoje ele veio, porque ele não concluiu o processo em 2018. Ele mudou de estado, cancelou aquele processo, hoje ele voltou para terminar o processo de primeira habilitação. Hoje ele retornou. E hoje ele foi reprovado. E aí eu comentei com ele, falei, mas então, em 2018, o médico, provavelmente foi eu, porque é eu que tenho esses hábitos, né? A cidade aqui tem 3 clínicas, então provavelmente fui eu. Falei para ele, cara, a próxima você já passa no oftalmo, porque teu olho tá ruim, se fosse caminhão você teria reprovado e tal, então você procura ver o que tá acontecendo. Nessa você tá indo meio que indo, né? Mas tá dentro da lei, tá tudo certinho, mas tá indo. Então o médico da última vez já tinha medido, tal, vai no oftalmo. Então foi pedido uma reavaliação dele. Por que será que de 2018 para 2021 ele perdeu tanta capacidade visual no olho bom e manteve no olho ruim? Pois é, aí que tá. Aí é oftalmológico do exame pericial do DETRAN, né? Tá cortando. Exatamente. Aqui. Tá. Ele poderia, por exemplo, ter um ceratocone evoluindo, poderia ter uma doença degenerativa de retina, ou simplesmente o grau dele podia ter aumentado e ele não trocado óculos, né? Mas isso aí a gente só saberia fazendo o exame. Ele não, no caso, ele não fazia uso de óculos, ele não faz uso de óculos, né? E aí o que me chama a atenção, joga contra a validade de 10 anos. Exatamente. Porque foi 3 anos, né? 18, 19, 20, 21, 3 anos. Né? Exato. E aí que entra
aquele velho critério do perito. O perito vai ter que ter muito critério na liberação da validade do documento. Tá, deixa eu dar um Tá? aviso pro pessoal aqui, só, Gabriel. Pessoal, a gente, como Uhum. teve aquele incidentezinho do início lá, que a gente atrasou um pouquinho, talvez o Instagram vai derrubar a gente quando completar 1 hora de live. Mas aí, se tiver alguma coisa para concluir, a gente tenta concluir, senão a gente volta rapidinho para finalizar, tá, Gabriel? A gente reinicia uma Tá, outra joia. live aqui rapidinho. Tá? Vamos dar prosseguimento, então? Vamos. O que então afeta para nós, né, a questão da nova mudança na lei de trânsito? A gente falou questão de idade, o que pode, o que não pode, a questão dos critérios serem mais melhores, né, pelo médico perito para poder dar a adequação correta aí do prazo de validade, né? Tem a questão que foi falado também das pontuações, né, que vão permitir que a pessoa tenha mais infrações, e elas foram inclusive modificadas de gravíssimas para graves, algumas, para que a pessoa não perca a habilitação de uma forma, vamos dizer assim, tão facilmente que nem era no momento. Aí é uma questão também que não envolve necessariamente a nossa especialidade, né? Mas não sei se aumentar essas pontuações seria uma boa alternativa, né? Intervenção em segurança de trânsito. Isso pessoal, me desculpa a minha posição com relação ao aumento dos pontos, tá? Mas todo motorista profissional que tem o EAR, quando faz 18 ou 19 pontos, vai no Detran e faz reciclagem preventiva, tá? Então, automaticamente, ele dobra essa pontuação. Ele pode fazer isso a cada ano. Então, se eu faço 19 pontos, eu vou lá e faço uma reciclagem preventiva, aumentando para 40. Uhum. Agora, se eu posso fazer 40, faço a reciclagem preventiva, eu já dobro para 80. Jeitinho brasileiro. Exatamente. Compreende? Então, você pensa, o motorista EAR, o Uber tem EAR, então não precisa ser motorista profissional. O jeitinho brasileiro, cara, eu saí de 40 pontos para 80. De 20 para 40. Então, o motorista de caminhão, a gente tem moto aqui que é apreendida com 19 mil reais, 20 mil reais de multa. Né? Então, se você for parar para pensar, existem vários caminhos que a legislação ela acaba permitindo brechas. É que muitas vezes a grande massa não conhece essas brechas, porque a partir do momento que elas conheçam as brechas que permite, né, você vai analisando e observando, você vai ficando até chateado de certa forma. Essa do EAR preventivo você não sabia, sabia? Não, não sabia. É possível você fazer a reciclagem preventiva desde que você tenha o EAR, que é a atividade remunerada na habilitação. Olha só. Então aí você não é suspenso. Zero a pontuação, você dobra. Tá vendo só? Mais uma que a gente aprendeu hoje aqui. Acho que tenho certeza que muita gente que está vendo aqui aprendeu também. A Adriana Catarina, eu acho que é Adriana Catarino o nome dela, né? Ela falou que teve um problema que ela chegou a reprovar, depois ela foi no oftalmo e viu que não estava chegando bem de perto, repetiu o exame e passou. Né? Exatamente, né? Essa que é a diferença que a gente fala também do exame do Detran e o exame oftalmológico. Gente, a gente não usa o nosso olho só para dirigir, tá bom? A gente usa para tudo. Então o exame oftalmológico tem que ser feito preventivamente. Tem gente que tem pressão alta no olho e não sabe, pode ficar com problema grave por causa do glaucoma, catarata e outras coisas. Por isso a recomendação, a não serem exceções, é a avaliação oftalmológica preventiva anual, tá bom? Mesmo com o veto do presidente, será que o CONTRAN pode incluir no Código de Trânsito Brasileiro a obrigatoriedade do médico especialista de trânsito? Foi isso que o Gabriel falou agora, né? Na verdade, um pouco, né? Que hoje não tem essa obrigatoriedade. Quem determinou isso foi o CONTRAN. Então, se não tiver na lei, o CONTRAN pode colocar. Só que eu, sinceramente, acho que se não colocar isso na lei, como agora é algo CONTRAN coordenado pela própria equipe do presidente, eu acho que isso tende a sair também, né? Então acho que é uma coisa que nós, como médicos, psicólogos e a população que é mais consciente dessa questão também, exigir isso. E lembrar, não é só você que está no trânsito. Você está no trânsito com um monte de gente e carregando você e seus bens mais preciosos, como disse o doutor Gabriel. Comentário aqui da Cris Denise, né? Outra coisa, tem candidato que necessitaria do
ter o EAR e não tem como incluir isto. Não há como não há como corrigir isso na hora do exame médico? Eu acredito que não, né? Não. Essa é uma solicitação que tem que ser feita pelo Na hora Detran na hora de abrir o processo, exato. Tá? O processo está lá na nossa frente, a gente só faz o exame. Né? Aí só não o tem exame, como incluir exato. nem tem aqueles outros cursos que tem de cargas perigosas, aquelas outras coisas, é tudo diretamente no Detran. No Detran. Maravilha. A gente já respondeu em parte a outra pergunta que fizeram para a gente. O que isso vai afetar para a gente, né, o motorista, né? Nós falamos da questão do aumento de risco por colocar mais pessoas que às vezes têm algum problema de saúde. Nós falamos que contraria a ciência, que tem argumentos e razões para que uma pessoa possa ter habilitação ou necessite fazer a reavaliação a cada tempo. Nós falamos que isso vai na contramão da maioria dos países que visam diminuir o número de óbitos no caso de acidente de trânsito, que hoje é uma das principais causas de morte, né? Tirando aquelas principais ali, e nos dias atuais também a questão do Covid aí, né? Sim. Beleza. Dando mais uma prolongada aqui no nosso assunto, né? Direção versus doenças, né? Perguntaram para mim assim, por que pessoas com epilepsia não podem dirigir moto ou caminhão? É uma grande incógnita, né? Assim, há uma diferenciação, tá? A epilepsia é uma crise tônico-clônica generalizada. Então vamos lá. Estou conduzindo uma moto numa rodovia e eu sofro uma crise epiléptica na frente de um caminhão. O que vai sobrar de mim na hora que eu cair da moto? Eu estou fazendo um mergulho a 5 metros de profundidade. Eu sofro uma crise convulsiva a essa profundidade. O que será de mim lá embaixo? É o mesmo motivo. Tá? Um caminhão é um veículo pesado. A média, ele pesa mais de 3,5 toneladas. Tá? Você sofre uma crise dirigindo um veículo desse, qual é o risco que você tem às demais pessoas? Pelo volume e pelo peso dele. Se você sai de um caminhão para um ônibus, você está carregando mais 45 pessoas. Ou, não, mas é uma van. Indiferente, são mais de 9 pessoas que você está transportando. Então são você mais 9 vidas. Ou se você vai para uma carreta, que são 45 mil quilos que você está transportando. Então a crise convulsiva, infelizmente, ela é uma ponderação muito chata para o perito. Porque não existe um diagnóstico. Ela depende da capacidade de discernimento do candidato. Então o candidato ele tem que ser verdadeiro e se basear na vericidade das informações dele. Ele tem que chegar ali e falar, não, eu tive crise convulsiva. Agora, a capacidade, aí entra a diferenciação, o perito. A crise convulsiva, ela deve ser diferenciada, tá, de uma epilepsia, ou de uma crise convulsiva febril, ou de uma convulsão pós-trauma. Então, se eu tenho um motorista de ônibus que sofreu um acidente e sofreu um trauma crânioencefálico e ficou com crise convulsiva por causa do trauma crânioencefálico, é totalmente diferente de uma crise convulsiva por epilepsia. Exatamente. Aí entra o perito. Não é epilepsia, é uma crise convulsiva pós-trauma. Né? Eu tinha 16 anos de idade ou 12 anos de idade, tive uma febre, cheguei a 42 e caí lá e parei no hospital, e aí uma única vez tive uma crise e me deram o Gardenal, ou, né, por carbamazepina, por 2 anos, nunca mais tive nada, suspenderam, tal. O perito profissional deve interpretar isso de uma forma, né, a entender se foi ou se não foi.
levar para o médico assistente as informações de forma adequada para que haja um esclarecimento daquilo, para que você possa entender do lado de cá, como perito, o que realmente aconteceu. Né? É um caso, são situações extremamente complexas, porque às vezes a gente pega pessoas conduzindo, com idade, e que chega lá, não, eu uso medicamento, eu tenho, já, tal. E é um detalhe, né? Existe hoje o quadro, as pessoas me perguntam e eu falo, não, existem parecer hoje do Conselho Federal de Medicina, e já embasados e escrito, que é considerado curado quando? Quando se está há 20 anos sem uso de medicamento e sem crise. Então são 20 anos sem uso de medicamento e sem crise, documentado pelo médico assistente. Então é muito tempo para você levantar documentação. Né? Então, e um detalhe, a nossa legislação, ela é clara. Ela diz claramente lá, portadores de epilepsia somente poderão ser habilitados na categoria B, mediante apresentação de laudo preenchido pelo médico assistente, e tal modelo do laudo. Ponto. Ela não diz se ou a, ou se tá, não. É isso que está escrito lá. O perito saiu daquilo, ele é imputado em negligência, em perícia, né? E aí tem a interpretação do laudo que o perito tem que fazer, tá? Então ela é bem clara. É igual o portador de estrabismo. Portador de estrabismo só poderá ser habilitado categoria A e B. Ponto. Não tem se. É o que diz a legislação nossa, no nosso país. A alteração da legislação mediante projeto de lei. Não é a gosto nosso, infelizmente. Né? Exatamente. Certo? Maravilha. Tá? É isso aí. E é importante também lembrar que mesmo as pessoas para a categoria B de carro, né, tem que ter esse laudo aí preenchido. E um dos critérios é um médico que acompanha ele pelo menos um ano e ele tem que estar sem crise. Porque mesmo se for um carro simples, se ele tiver crise, ele pode também botar em risco a sua integridade e a das pessoas que estão à sua volta. Né? Maravilha. Vamos para um assunto bem polêmico aqui, inclusive polêmico entre os próprios especialistas aqui, né? Toxicológico. Vamos lá. Sim ou não? Toxicológico. Qual é a sua opinião primeiro, né? Vamos deixar de lado o que a Bramete disse, depois disse, mas a sua opinião, Gabriel. Pessoal. Minha opinião pessoal é o seguinte, nosso sistema tem total capacidade de verificar se você fez o exame toxicológico numa blitz, ok? Então, você foi parado numa blitz, você sofreu um acidente, na hora de você for atendido, se é verificado, tá? Se seu exame toxicológico tiver vencido, ou se tiver por vencer, né, dentro de um lapso de tempo aí, a polícia coleta a sua amostra, manda para o laboratório referência aí, tal, que seja dividido escalonamento dos 6 que estão e que seja cobrado no licenciamento do seu carro. Quem coleta? Polícia. Momento, acidente ou numa blitz, quando há indicação. Certo? Categoria? Cara, acidente, qualquer categoria. Blitz, qualquer categoria. Minha opinião pessoal. Eu tenho uma opinião bem parecida com essa tua aí, inclusive. Se eu brincar comigo, eu falo até cara que caiu da calçada andando, coleta. Tá? Mas assim, não é o caso, né? A gente sabe que essa questão do jeitinho ali, né? A gente já viu até reportagem de gente que uma pessoa se passa por outra para coletar e tal. Então eu acho justamente isso que você falou, né? Acho que de repente a pessoa, em algum determinado momento, por uma suspeita, uma coisa, ela sabe que a qualquer momento ela pode ser obrigada a fazer. E aí entra uma questão da nossa lei que teria que ser mudada, né? Hoje tem uma brecha na lei que a pessoa tem o direito, se ela não quiser, de não produzir provas contra ela. Quer dizer, eu não vou fazer exame de bafômetro, eu não vou fazer exame toxicológico,
Eu acho o seguinte, que deveria ser mudada essa lei para que, em determinadas situações, a pessoa tem que ser obrigada a fazer ou assumir o risco, né? Ou assumir diretamente já a culpa, né, daquilo, né? Assumir as consequências daquilo. E aí entra mais ou menos o que você falou. Não é num período determinado, assim, você vai lá dia tal, a tal horário fazer. A pessoa já está se programando, já sabe, ela evita isso. E não é só essas drogas ilícitas, né? O próprio álcool e outras coisas, que a lei seca, quando ela começou, ela diminuiu drasticamente os acidentes, mortes, etc., e que hoje já não está mais da mesma forma, né? O uso de drogas poderia ser algo pensando mais ou menos o mesmo tipo, e eu concordo contigo. Bacana. Pensei que eu estava sozinho nessa linha de pensamento aí. Não, mas eu acho que é o mais viável. E outra, não faz uma discriminação em categorias, sabe? Por quê? Por que isso? Mas eu não dirijo comercial. Então, todo mundo. Todo mundo. Mas eu tenho que pagar. Cobra lá no seu licenciamento. Eles não cobram as multas, não cobram IPVA, cobra no licenciamento, exato. Faz assim. Tá? A legislação, inclusive, ela, se não me falha a memória, o exame toxicológico, por lei, é a cada 2 anos e meio, tá? Sim. Só para entrar na polêmica, tá? Não é nem a cada 10, nem a cada 5, é a cada 2 anos e meio. E quanto mais velho você for, em menos tempo você tem que fazer ele, tá? Porque quanto mais velho, mais droga você consome. Então, a partir dos 65 anos, você tem que fazer ele a cada ano e meio. Algo assim, se eu não me engano, é o que está na legislação nova. A cada 2 anos e meio. Inclusive aqui, só para deixar claro para algumas pessoas que de repente são leigas aí, drogas que a gente fala aqui também, são drogas às vezes psicotrópicas, base de opioides, por exemplo, pessoa que toma codeína crônica aparece lá no exame. Né? Então é uma das drogas que também pode alterar a direção, né? Entre outras. Né? Não é só drogas ilícitas, no caso, que também são, e é o principal motivo. Né? Vamos lá. Como diz o outro lá, se vira nos 30. Se vira nos Nossa 30. legislação tem limite para parar de dirigir? Sim ou não? Não. De idade? Não tem. Não tem. Não tem. Exato. Não tem. Aí eu falo que cabe um bom senso da pessoa que dirige, dos familiares e do médico perito, né? Para realmente determinar, porque realmente é uma frustração muito grande para a pessoa se privar desse direito, desse privilégio de dirigir, quando já perde tantas outras coisas relacionadas ao envelhecimento. Mas não tem uma idade que fale, a partir de agora, por lei, você não pode mais dirigir. E é interessante, acho que você pega de vez em quando alguns senhorzinhos de 90 anos que estão bem, né, cara? Eu já peguei alguns lá que... Se eu não me engano, se não me falha a memória, o mais velho que eu atendi no Detran tem 92. Não me falha a memória. Como eu levo um critério bem à risca, tá? Que é uma recomendação da Abramet, acima de 80 eu só libero 1 ano de habilitação. Tem que estar extremamente bom, eu dou 18 meses. Mas tem que estar muito bom para conseguir 18 meses acima de 80. Tá? 92 anos, então eu acabo, como acaba, né, cidades menores acabam vindo com mais frequência. Então eu acabo ficando muito amigo deles. Então eles têm 92 anos. Se eu não me engano, foi o mais velho. Bacana. Tá? Você, como citou, é médico que trabalha na linha do esporte também, sabe bem falar a questão do envelhecimento, da saúde, né? Que a gente tem como fazer e as coisas para melhorar a nossa saúde. E é importante saber e ressaltar isso, que as pessoas são diferentes. Existem pessoas com 60 anos que não estão tão bem de saúde. Existem pessoas com 40 anos, que é a minha idade, que estão só a capa da gaita, como diz o outro. Né? Mas existem pessoas mais idosas que estão maiores. E isso é tudo consequência das decisões que a gente toma desde agora. E você, como médico do esporte, sabe muito bem disso, né? Seus pacientes aí também te estão orientando para cuidar bem, para não envelhecer de uma forma, para envelhecer de uma forma mais saudável, né? Sim, meu tio entrou na live agora há pouco. Eu nem sei se ele ficou. Ele é juiz em São Paulo, né? E tem 70 e poucos anos. Ele faz 3 horas de aeróbico por semana. Tá? 70
pouquinho anos de idade, 3 horas de aeróbico por semana, e nos outros 3 dias da semana ele faz 1 hora de musculação. Olha só, tá vendo? Que maravilha. E todo dia de terno no fórum. Tá? Então, isso é o envelhecer saudável. Quer dizer, quando chegar aos 90, tenho certeza que vai estar conduzindo, porque a prática de atividade física, né, as âncoras dos músculos, os tendões, estão em perfeito funcionamento com 70 anos. Agora a gente tem pessoas aí com 30 anos pesando 140 quilos hoje que não estão preocupadas, né, com o envelhecimento e as consequências com disso. envelhecimento. Né? Exatamente. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também como perito e às vezes ali, né, na hora de avaliar obesidade, índice de massa corporal, perímetro cervical, malapate, falar pro cara, ó, cuidado, porque lá na frente você vai ter problema. É, Wagner, tem que se cuidar aí, Wagner. O Rodrigo também, um abraço aí. É interessante que eu estava lendo algo a respeito esses dias, que relacionando idosos e acidentes de trânsito, né? E por incrível que pareça, lá né, nesse documento que eu vi lá, não falava que necessariamente os idosos não estavam com maior número de acidentes relacionado com outras pessoas. Eu não sei se eu fui claro, acho que eu me confundi um pouco na hora de falar, mas respondendo assim, os idosos não cometem mais acidentes proporcionalmente que pessoas mais novas. Lógico, aí tem uma série de poréns, né? Mas é porque eles são mais cautelosos, geralmente andam mais devagar, até pelas limitações quando eles têm consciência disso. Mas a falta de atenção, a diminuição de reflexos, por um lado, também pode provocar acidentes que podem ser graves também. Mas eu achei interessante comentar isso aí também. Bacana, Gabriel. Estamos chegando no finalmente aqui. Os assuntos que eu tinha listado aqui já estamos acabando. Então, assim, gostaria que você dissesse as suas considerações finais aí, o que você acha que vem aí nessa nova lei, o que a gente pode fazer como cidadão, como médico de trânsito, como perito de trânsito, aí, de psicólogo de trânsito, para que essas leis não venham a, vamos dizer assim, interferir nessa evolução científica, na prevenção de acidentes e na preservação da vida. Bom, pessoalmente, eu acredito que tanto o médico quanto o psicólogo, tá, deve procurar conscientizar a população, tá, e deve procurar se armar de conhecimento, tentar produzir conhecimento científico, por minimalista que seja o seu conhecimento, porque as nossas experiências do consultório nos trazem satisfação. Nós estivemos conversando aqui, trocamos um bate-papo legal, você vê que as melhores interações foram na hora que nós relatamos experiências de consultório pericial. Então isso nos traz, né? Então se de repente eu pego ali um papelzinho e falo assim, olha, durante um mês eu vou anotar quantos candidatos eu observei por hipertensão arterial, ou eu reprovei por hipertensão. Então esse mês eu atendi 100 pessoas, 5 eu pedi reavaliação por hipertensão. Então eu consigo começar a produção científica relativo a isso. Então a intenção nossa é produzir ciência. E nós temos alto fluxo. Através da produção de ciência nós conseguimos conscientizar a nossa população. De repente, jogar 1 minuto do nosso atendimento em conscientização da população. Outro dia uma senhora chegou com a criança, doutor, estou com meu filho aqui e tal, e a criança ficou em volta ali dos aparelhos, isso já tem um bom tempo, não foi recente não, foi bem antes da pandemia, tá? Antes que ficou em volta ali. Posso olhar nesse aparelhinho aí e tal, criança pequena, 7 anos de idade, sabe ler? Sei, olha aí dentro. Aquele aparelho da Raiza Med. Tá vendo as letrinhas? Não, não tô vendo. Tem certeza que ele sabe ler, mãe? Tenho. Aí eu fui diminuindo as letras. Tá. Mãe, ó, leva teu menino no oftalmo. Passou uns dias, ela me ligou, né? Ó, doutor,
obrigado, levei, precisava de lente. 7 anos de idade. Igual você. Me surpreendeu alguns anos atrás que eu recebi a sua cartilha, vovô dirige com a catarata, sabe? Então, gente, produção científica e conscientização da nossa população. É o que nós precisamos. Uma população consciente, uma população sabendo de que ela tem profissional que zela e que produz por ciência, ela vai saber e vai confiar nesse profissional. Por mais que ela não o conheça, ela sabe, não, aqui tem uma pessoa que sabe do que está falando. Fala baseado em conhecimento. Né? Essa é a minha consideração final. Quanto mais você souber do que você fala, mais confiança você vai trazer para si e para a especialidade que você se dispõe a realizar, a atender. Certo? Maravilha. Você tocou aí na historinha do Dr. Águia e a turma do Gaviãozinho, que eu fiz algum tempo atrás, né? Isso. Isso aí. Essa historinha ali, ela foi bastante bem repercutida entre os colegas aí, recebi bastante feedback delas. E aproveitando, né, deixei ali atrás, para lembrar para vocês, do meu canal do YouTube, que depois eu vou colocar essa live lá, e vou tentar fazer uma divisão dos temas que a gente abordou, para ficar mais fácil, assistir um pouquinho hoje, um pouquinho depois. Então, para você depois falar para as pessoas, faço o convite para as pessoas seguirem aí o meu perfil do Instagram, e também ali no meu perfil, ali no link da bio, também tem o canalzinho do YouTube para você aproveitar e se inscrever lá, que logo logo vai ter isso aí também. Em relação à turma do Gaviãozinho, Gabriel, semana que vem vai finalizar um novo livrinho, um novo projeto, e a ideia é continuar escrevendo. E dessa vez eu vou relacionar o exame oftalmológico com a gestação, as alterações que podem ter na visão da mamãe e os cuidados que ela podem ter para preservar a saúde do neném. Eu tenho essa paixão, sabe, Gabriel, de levar informação. Eu acho que a gente, como médico, a gente tem o dever de conscientizar as pessoas e ainda mais sabendo que boa parte dos problemas de saúde que as pessoas podem ter, elas podem ser prevenidas, ou quando não prevenidas, pelo menos amenizadas com a informação, que é o que você fez aquele dia ali com a criança, que é o que você faz nos seus pacientes todos os dias. E é o que eu faço também. Exato. O exame do Detran, quando faz a renovação, eu sempre lembro, você tem diabetes, você sabe que você tem que fazer o exame todo ano do fundo do olho, por causa disso, aquilo. Olha só, você tem pressão alta, está controlando. Tem diabetes, cuidado. Usa insulina, tem que ver se está bom. O exame do Detran não é a mesma coisa que exame oftalmológico. Só reforçando isso mais uma vez. Gente, por favor. Quando você fez o seu exame oftalmológico? Eu renovei minha carteira faz 5 anos, então foi essa vez. Isso não é a mesma coisa. Exame oftalmológico vê problemas de visão, prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas oculares, tá? O exame do Detran, ele é um exame de aptidão física e mental. Ele vê se a pessoa tem condições físicas e mentais para dirigir, segundo critérios. Isso é muito importante a gente estar falando aqui, né, Gabriel? Por mais que seja repetitivo, mas eu tenho certeza que, se de tudo isso que a gente falou, a importância de que o exame ser feito por profissionais qualificados, pensando que a gente está transportando a nós e os nossos bens mais valiosos, e que tem sempre uma pessoa do outro lado que a gente não sabe como foi feito, é muito importante. Eu só queria fazer mais uma observação, né? O do Instagram não derrubou a gente hoje, passamos de mais de 1 hora. Interessante, já ele derruba. Acho que tem gente lá em cima que está gostando da nossa live. Olha só. Exato. Eu ia falar, esqueci agora, deu branco. Você ia fazer uma observação final. Mais uma observação. Tá, eu estava falando da questão do exame de aptidão física. Ixi, agora fugiu aqui da cabeça. Rapaz, tô ficando, passei dos 40, tenho que fazer novo, não pode ser cada 10 anos desse jeito. Ai, deu um branco aqui. Bom, gente, eu não sei, se eu lembrar até as considerações finais, eu volto a falar, peço desculpa para você, fugiu aqui agora. Eu não tenho como te ajudar, porque você não jogou nem uma pontinha do que você queria. Deu um branco aqui agora. Você queria fazer mais alguma pergunta? Não, mais uma observaçãozinha final. Mais uma observação questão, final. Né? Lembrei. Olha só. Não tá tão ruim, tá lenta só, mas não tá tão ruim. Eu sei que tem gente aí do outro lado da tela aí que deve estar pensando assim, poxa, mas eu fiz o exame de renovação do Detran
E foi um exame muito rápido, foi um exame que ele nem viu nada, que ele nem fez as coisas, ele só lá pediu para eu ler as coisas e foi. Eu já faço o exame de perícia do Detran já faz um certo tempo, tá? E eu percebi nesse tempo que eu estou trabalhando ali muitas mudanças, tá? Eu, como médico pelo Detran, eu reconheço que tem muitas coisas que podem e precisam ser melhoradas, mas o que a gente não pode é confundir uma coisa com a outra. É aquela tal história, a gente não pode jogar água suja junto com o nenê junto com a água suja. A gente tem que melhorar como tem melhorado, o prontuário eletrônico, os critérios cada vez mais rígidos, o acompanhamento, esse tipo de coisa. Tá? E outra, existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Existem médicos ruins, existem professores que são ruins, no sentido de ruins de pessoas ruins. Nem sempre é um profissional ruim. Às vezes é até um bom profissional, mas é uma pessoa ruim, que age contra a lei, que faz as coisas ruins. Mas essa pessoa aí não deveria representar a maioria, né? Como de fato eu acredito que não representa. Temos profissionais bons na medicina de trânsito como todo isso daí. Tá, João. 2 anos de renovação. 2 anos só. Tô lascado. É isso aí. Vamos brincar enquanto a gente tem saúde e pode rir também, né? Gabriel, gostaria de agradecer pela participação. Muito obrigado a todos que participaram da live. Quem não se inscreveu ali no canal do YouTube, se inscreva. Quem não segue ali, siga o nosso perfil, tanto o meu quanto do Dr. Gabriel. Tenho certeza, tem muita coisa legal lá que ele coloca nos perfis dele para você saber, para você se informar. Tá bom? Catarina, Adriana ali, um grande abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Gabriel? Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite. Tá, eu que agradeço. Tchau, tchau.